Obrigado, deputado Capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, a todas e todas que nos assistem pela TV Alerj. Eu quero fazer a minha manifestação na sessão de hoje, começando por citar alguns números do Rio de Janeiro, números apurados até o final do dia de ontem, números oficiais, e eu sempre lembro, sem levar em conta o fenômeno da subnotificação, o Rio de Janeiro, no final do dia de ontem, apurou 42.398 casos e 4.605 óbitos. Portanto, nós estamos ainda numa escalada, uma curva ascendente de contaminação, de contágio e de perda de vidas no estado do Rio de Janeiro. Mais adiante trarei os números do Brasil, mas quero me fixar neste ponto da intervenção do estado do Rio de Janeiro. Para contrastar estes números, deputado Capitão Paulo Teixeira, com um cenário apavorante de denúncias que se multiplicam em torno de supostos atos de corrupção, de malversação de recursos no âmbito do estado do Rio de Janeiro. As denúncias se acumulam, elas começaram, Vossa Excelência se lembra, na área específica da saúde, Elas começaram em função das compras emergenciais feitas pela Secretaria de Estado de Saúde e que pouco a pouco foram gerando suspeitas, denúncias, enfim, reportagens na imprensa e operações policiais que levaram até a prisão do ex-subsecretário executivo, senhor Gabriel Neves. Entretanto, novas denúncias se somaram, infelizmente, a esta primeira leva, e estas denúncias dizem respeito à influência que se mantém, que parece ter se aprofundado, do empresário Mário Peixoto na sua relação com o governo do estado, na sua relação com o Palácio Guanabara, fazendo operações comerciais e operações financeiras, inclusive não apenas no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, mas alcançando também outras áreas, como o Detran e como a própria Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde o senhor Mário Peixoto tem aparentemente dois braços fortes, que são as empresas Átrio e CST Tecnologia, sem falar de novas denúncias que foram chegando em relação à própria primeira-dama e suas atividades profissionais, que têm sido agora colocadas sob suspeição, com órgãos, com organizações direta ou indiretamente ligadas ao governo do estado. Portanto, é um cenário avassalador, que tem como símbolo, eu diria como desgraçado símbolo, a situação jamais concluída, que pelo visto não terá conclusão completa, dos hospitais de campanha. O secretário que assumiu recentemente afirmou, como todos sabemos, que é possível até que alguns nem venham a ser construídos, E os hospitais de campanha nos remetem à entidade IABAS, citada pela deputada Renata Souza, citada por Vossa Excelência, que passou a simbolizar, digamos assim, pelo menos uma atitude temerária ou imprudente, ou pior que isso, quem sabe, uma situação de grave improbidade na relação do governo do estado com essa entidade. Por isso, é muito contrastante, e ao mesmo tempo é explicativo que os números do Rio de Janeiro subam tanto de casos quanto de óbitos, enquanto sobem também o volume de denúncias, o volume de suspeitas que recaem sobre o governo do estado. E por isso, obviamente, isto tudo precisa ser profundamente investigado pela polícia, investigado pelo Tribunal de Contas, investigado pelo Ministério Público, investigado pela Assembleia Legislativa. Portanto, eu quero, de saída, começar por aí. Mas, ao mesmo tempo, não quero perder de vista o que está acontecendo na esfera nacional, de onde, a meu ver, emanam
sinais de toda parte. Já tínhamos ouvido no passado manifestações do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, depois reiterada pelo ministro da Economia Paulo Guedes, fazendo referência à necessidade da edição de um novo ato institucional número 5, página triste, página dramática da história brasileira. O mesmo Eduardo Bolsonaro havia já se pronunciado, antes ainda, sobre a facilidade com que se pode fechar o Supremo Tribunal Federal, bastando para isso a reunião de um cabo e um soldado. Mais do que isso, existem hoje investigações robustas sobre as atividades de um tal gabinete do ódio, inclusive com um sucursal no Palácio do Planalto, gabinete este de onde emanam falsas notícias destinadas a destruir reputações de adversários de Bolsonaro, do bolsonarismo, e também desestabilizar instituições fundamentais para a ordem constitucional e para o funcionamento do Estado democrático de direito. Particularmente me refiro ao Supremo Tribunal Federal e ao Congresso Nacional. E, inclusive, as investigações já apontam para um robusto financiamento desse gabinete do ódio por parte de empresários, inclusive com ramificações internacionais. Por isso, os elementos não são poucos. Mais recentemente, o ministro Augusto Heleno, ele mesmo também fez uma ameaça prévia ao Supremo Tribunal Federal e mencionou a possibilidade de que uma forte reação, uma forte resistência poderia se levantar contra o Supremo Tribunal Federal se adotasse esta ou aquela decisão. Ontem ainda, de novo, o deputado Eduardo Bolsonaro volta a falar da necessidade de tomada de medidas enérgicas e de uma ruptura institucional que, segundo ele, não é mais uma questão de analisar se vai acontecer, é simplesmente uma análise sobre quando vai acontecer, ou seja, já seria um fato consumado, bastando apenas uma definição temporal, cronológica. E coroando tudo isso, as claras e evidentes manifestações do próprio presidente da República e o seu intuito explicitado para quem quis assistir naquela famigerada reunião ministerial. Na minha opinião, parecia mais uma reunião de gangue do que uma reunião ministerial, uma reunião em que o presidente deixa muito clara a sua intenção de transformar a Polícia Federal numa polícia que esteja sob o controle e para a proteção de sua família, de seus aliados e amigos. Ainda bem, deputada Renata Souza, que houve a negativa de federalização das investigações sobre a execução, sobre o feminicídio político de Marielle Franco e seu assessor Anderson. Ainda bem, porque, na verdade, o risco seria de que essa Polícia Federal comece a ser manietada, pelo menos setores da Polícia Federal começam a ser flagrantemente manietados pela família Bolsonaro, certamente interfeririam e influenciariam o rumo das investigações. Teve sabedoria o STJ ao rejeitar esta possibilidade. Portanto, eu reúno esses elementos aqui para dizer o seguinte: os sinais estão em toda parte, não faltam sinais. Se mais adiante o Brasil viver uma ruptura da ordem democrática que já está fragilizada, que ninguém venha aqui me dizer que ficou surpreso, que ficou estarrecido, que não esperava, que foi surpreendido, porque toda hora nós temos sinais. Toda hora emanam sinais da própria presidência da República, do seu filho na Câmara Federal, de ministros de Estado, fazendo menção a possibilidades concretas, frases concretas, com vocabulários concretos, fazendo menção, não à possibilidade, mas a uma dúvida quanto ao momento adequado para promover esta ruptura. E um capítulo à parte, neste quadro, é o capítulo que emana do Ministério da Educação, que vive possivelmente a página mais triste de sua história, desde que foi criado como Ministério da Saúde e da Instrução Pública, lá atrás,
né? Ainda na República Velha, na Primeira República, nunca o Ministério da Educação viveu uma página tão triste. Eu quero aqui lembrar que nós já estamos caminhando para o final do primeiro semestre e o Ministério da Educação trata com o maior desprezo, faz pouco caso da discussão central sobre o Fundeb, sobre a sucessão, sobre a renovação do Fundeb, que é a principal fonte de financiamento e de custeio dos sistemas públicos de educação básica no Brasil. O MEC não dá a menor importância a esse debate. Quero aqui lembrar que hoje o ministro da Educação, que tem depreciado as universidades, que tem atacado as universidades, mandou para a Câmara, o governo mandou para a Câmara um projeto gestado no MEC, chamado de Futuris, que na verdade é um salto para o poço sem fundo, que busca criar as condições para induzir a privatização das universidades federais, sem falar das suas manifestações pedindo a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal, manifestando ódio aos povos indígenas, fundamentais na composição e na formação da nação brasileira, do povo brasileiro, tratando também com absoluto desprezo, desrespeito, de forma criminosa, eu diria, o povo judeu, que tentou assemelhar, que buscou assemelhar esta operação feita recentemente sobre pessoas possivelmente envolvidas no tal gabinete do ódio, portanto, parte das investigações que o Supremo faz sobre as chamadas fake news, as falsas notícias, tentou assemelhar o ministro Weintraub essa operação com a chamada Noite dos Cristais, que foi uma verdadeira carnificina quando o governo nazista foi um marco inicial do processo de ataques e de genocídio do povo judeu. A Noite dos Cristais, em 1938, foi um ataque maciço a residências, a sinagogas, a estabelecimentos comerciais. Foram assassinados judeus, foram feridos judeus, foram mandados para campos de concentração judeus. Então, é uma aberração, é um assinte com a memória histórica, em particular com o povo judeu, a comparação desta operação, por determinação do Supremo Tribunal Federal, com a Noite dos Cristais, que é uma marca trágica para a humanidade, em particular para o povo judeu. Portanto, eu faço também esse link, vou concluir, presidente, porque o Brasil já tem 411.821 casos apurados até o dia de ontem e 25.598 mortes apuradas até o final do dia de ontem, sem falar, insisto, no fenômeno da subnotificação. E, enquanto isso, o governo federal já demitiu 2 ministros da saúde em plena pandemia, segue no seu foco principal, que é se preparar e se organizar para promover uma ruptura institucional, que todos os ministros, ou grande parte deles, os ministros de maior expressão e o próprio presidente da República, fazem menção explícita a essa possibilidade. E mais do que isso, nada contra as investigações, ao contrário, comecei falando da necessidade de investigar quem quer que seja, quando houver evidências robustas, indícios robustos, mas toda a minha preocupação, não apenas que a Polícia Federal seja transformada numa polícia particular da família Bolsonaro e de seus aliados, como também que a Polícia Federal seja usada para perseguir adversários políticos de Bolsonaro no Brasil inteiro. Portanto, eu quero aqui lembrar e ressaltar: os sinais estão por toda parte, os sinais emanam de toda parte. Ninguém aqui venha dizer mais adiante que não estava atento, que estava distraído e ficou surpreso se o Brasil voltar a viver nova ruptura institucional, nova ruptura da ordem democrática, como aconteceu em 64, como aconteceu em 2016, como aconteceu em 37. É preciso que a gente contenha este movimento e restaure os processos históricos de construção do Estado Democrático de Direito do Brasil, que passa pelo respeito às instituições da democracia, passa pelo respeito às liberdades democráticas, passa pelo respeito à diferença e à diversidade, não apenas na política, mas de modo geral nas relações sociais, nas relações políticas no Brasil. Portanto, fica aqui a minha manifestação, agradeço a Vossa Excelência pela paciência e fica aqui o meu registro de como é preciso estarmos alertas, que os sinais não faltam, é preciso que a gente tire as consequências disso, e é o momento, presidente, vou concluir, democratas de todas as forças políticas, de qualquer partido, de qualquer movimento social, é o momento da união dos democratas. Eleição a gente vê depois, aliança eleitoral é uma outra coisa. Eu estou falando da necessidade de aliança e de coesão
dos democratas, daqueles que têm apreço, respeito e compromisso com a democracia. É isto ou é o fascismo? É isso ou é a ditadura? Muito obrigado.